Nesse vídeo você vai ver a desonestidade e as mentiras contadas pelo canal Para Que Possamos do Rodrigo Custódio contra os adventistas do sétimo dia. Fica só com o vídeo. No vídeo de hoje eu vou fazer então uma análise de um desses materiais que foi publicado na internet, e aí você vai junto comigo perceber as falácias, as mentiras. E aí eu queria que você já ficasse assim se perguntando se em um vídeo a gente encontrou tanta inconsistência, tanta desonestidade, tanta mentira, será que os outros não seguem o mesmo padrão? Então talvez eu não vá fazer análise de todos os vídeos, até porque realmente, como disse, não é interessante a gente focar o canal em responder outro canal, mas você já tem uma ideia, se a gente tem tanta inverdade em um vídeo só, então como é que são os outros? Seguindo a mesma linha. Então fica com a gente até o final, já compartilha com seus amigos esse vídeo, eu tenho certeza que vai ajudar. Bom, vamos então começar a análise desse vídeo. Eu vou soltar o play aqui e a gente vai analisando juntos, tá bom? Muito bem. Quando se trata de Ellen White, ela foi colocada pela organização adventista como uma autoridade. Esse é o título dado a ela pela organização adventista. A igreja adventista deu a ela o título de autoridade, ok? Para muitos fatores dentro do universo do adventismo. Como profetisa, ou pena inspirada, ou espírito de profecia, ela tem vários apelidos. Independente de qual seja o apelido, todas as informações que Ellen White publicou vêm 100% de Deus, diretamente de Deus. A Igreja Adventista defende essa proposta, ok? Portanto, nós vamos primariamente, antes de entrarmos no tema, vamos mostrar um vídeo, que não sou eu falando, não é você falando, é uma autoridade do Centro White, que é um centro de estudos dos livros, das literaturas e da guarda suprema dos manuscritos de Ellen White, essa pessoa dizendo algo muito importante, ou na verdade ele está repetindo algo que ela disse, é uma afirmação que ela mesma fez. Então, vamos assistir esse pequeno vídeo, um pequeno trecho, para depois retornarmos com o nosso tema do vídeo de hoje. Esse texto também é um texto muito poderoso, eu queria deixar com vocês esse texto. Esse texto é poderosíssimo. Por favor, leia para mim, colega. Ou Deus está ensinando sua igreja, reprovando seus erros e fortalecendo a sua fé, ou não está. Esta obra é de Deus ou não é. Deus nada faz em parceria com Satanás. Meu trabalho ao longo dos últimos 30 anos traz o selo de Deus ou do inimigo. Não há meio termo nesta questão. Os testemunhos são do Espírito de Deus ou do diabo. Queridos, não há meio termo nisso. Bom, muito bem. Essa é a introdução, é um pequeno trecho. Como você viu, a própria Ellen White colocou todo o trabalho dela numa berlinda. Ou veio de Deus, ou veio do diabo. Isso foi o que ela disse. Nem foi o Stencil que disse isso. Não sou eu. Isso saiu da boca da Ellen White. Muito bem. Bom, eu dei uma parada aqui para a gente já fazer análise na primeira parte desse vídeo, porque aqui nós temos a primeira inconsistência, a primeira inverdade que ele fala. Logo na parte introdutória eu vou repetir as palavras que ele usou. Ele disse que a Igreja Adventista considera Ellen White uma autoridade e que 100% daquilo que ela escreveu foi revelação de Deus. 100% do que ela escreveu foi inspirado por Deus. Deus revelou e ela escreveu. Isso não é verdade. Isso não é verdade. Então, nós temos aqui, eu não tenho como usar outras palavras, eu não vou usar de eufemismos nesse vídeo. Eu quero que você olhe, veja o vídeo e entenda o que eu estou dizendo de maneira clara. Sem ofensas, naturalmente, porque esse canal nunca tem essa proposta de trazer ofensas pessoais, mas analisando a fala de cada indivíduo, a gente vai percebendo as inconsistências e, neste caso aqui, de maneira bem patente, uma mentira. Por que eu digo que é mentira? O próprio vídeo que ele mencionou, do pastor Stencil, fala que, vamos ler o texto? Ellen White, ela escreveu o texto, eu quero ler, o texto está na tela, e o pastor Stencil, lendo esse material, ele diz o seguinte, palavras de Ellen White: ou Deus está ensinando a sua igreja, reprovando os seus erros e fortalecendo a sua fé, ou não está. Essa obra ou é de Deus, ou não é, e é claro, a gente não acredita no meio termo. Deus nada faz em parceria com Satanás. E ela diz assim, o meu trabalho ao longo dos últimos 30 anos traz o selo de Deus ou do inimigo.
E ela termina dizendo, não há meio termo nessa questão. Os testemunhos são do Espírito de Deus ou do diabo. Quando ela fala os testemunhos, do que ela está falando? De 100% que ela escreveu? Não. E aí, esse rapaz do vídeo, ele tenta induzir você para que você acredite que Ellen White está dizendo que tudo que ela escreveu foi 100% inspirado, recebido por revelação de Deus e dado à igreja. Não, ela está falando dos testemunhos. O que a igreja adventista entende pelos testemunhos? São as revelações que Deus deu a ela para que ela dirigisse a igreja. Mas o profeta, ele tem vida pessoal. E aqui nós precisamos entender uma coisa. Profeta, ele não tira capa de profeta e veste capa de profeta. Não existe assim, agora Deus vai dar uma revelação, então eu vou colocar a capa do profeta e vou escrever aquilo que Deus mandou. Terminou a revelação, agora eu tiro a capa de profeta e vou falar um monte de besteira. Não funciona assim. Um profeta de Deus, conquanto ele não esteja escrevendo, tendo uma revelação divina, ele está, sei lá, conversando com um amigo, mandando uma carta para um parente. Tem muitas cartas de Ellen White que ela mandava para o seu esposo, cartas inclusive românticas, falando de aspectos pessoais de sua vida. Isso é revelação de Deus? Não, mas ela não estava falando ali bobagens. Então nós temos cartas que ela escrevia para os seus filhos, cartas que ela mandou para o seu esposo, para amigos. E a gente percebe que o profeta ele tem uma vida pessoal. Essas cartas não são inspiradas por Deus. Elas não vão falar nada contra aquilo que nós acreditamos, mas elas não constituem revelação, ou seja, 100% do que Ellen White escreveu foi inspirado por Deus. Então, isso é uma mentira, isso não é verdade. Agora, nós acreditamos que ela tem a autoridade profética. Todo profeta tem autoridade, lógico. Senão, não seria profeta. Se é profeta para não ter autoridade, não é profeta, é óbvio. Mas quando nós falamos de autoridade, eu não sei o que ele quis trazer aí, se é para colocar equiparado com a Bíblia ou algo do tipo. Não, nós adventistas não acreditamos que os escritos de Ellen White estão em pé de igualdade com a Bíblia. Nós não acreditamos nisso. Isso aí é claro em nossas crenças, em nossa doutrina. Nós acreditamos que ela é uma luz menor. Nós acreditamos que os escritos dela levam as pessoas para a Bíblia. E toda e qualquer fonte doutrinária da Igreja Adventista do Sétimo Dia parte deste livro aqui. Nenhuma doutrina adventista é baseada em Ellen White. Nós temos 6 doutrinas e nós temos 28 crenças e nenhuma delas é baseada em Ellen White. Absolutamente nenhuma. A própria Ellen White falou sobre isso, ela nunca colocou os escritos dela em pé de igualdade com a palavra de Deus. E aí eu já fiz talvez nesse canal aqui, sei lá, uns 5 vídeos sobre isso, a diferença entre canonicidade e inspiração, e as pessoas confundem muito. Nós não acreditamos que existem níveis de inspiração. Então, quando nós falamos que Ellen White recebeu a mesma inspiração do profeta, é porque o Espírito Santo, quando ele vai usar um profeta, ele inspira o profeta Elias para escrever, ou para falar uma mensagem, ele inspira o profeta João, ele inspira Lucas para pesquisar e escrever, porque nem sempre a revelação é vinda diretamente do céu, às vezes uma pesquisa, e aí o Espírito Santo conduz o indivíduo naquela busca, naquela pesquisa que ele faz, como foi no caso de Ellen White em diversas ocasiões. Então, nós acreditamos que, Isaías, você vai escrever o livro de Isaías? Esse livro aí é importante, vou te dar esse nível de inspiração. João Batista, você não vai escrever livro nenhum na Bíblia. Natan não escreveu nenhum livro, então vou te dar um nível de inspiração. Não. Quando o profeta falava através de Deus, do Espírito Santo, aquilo que Deus revelava, mesmo que isso não fosse compor o cânon sagrado, mesmo que estes profetas não sejam canônicos, as filhas de Filipe, a profetisa Uda, não tem nenhum livro delas aqui. Nós acreditamos que ela falou porque foram profetisas, mas a Bíblia não diz uma profecia que as filhas de Filipe, por exemplo, fizeram. Qual foi a profecia das filhas de Filipe? Não sei, mas elas profetizaram, porque a Bíblia diz que elas eram profetisas, então elas falaram. E a inspiração delas foi a mesma de João Batista, foi a mesma de Elias, foi a mesma de Eliseu, enfim, de qualquer profeta da Bíblia. Então, nós acreditamos que não existem níveis de inspiração. Quando Deus inspira, Ele inspira, ponto. Não existe uma inspiração maior, uma inspiração pequena, inspiraçãozinha, inspiração zona. Não acreditamos nisso. Inspiração é inspiração. Agora, canonicidade é outra coisa. Existem profetas que aquilo que eles escreveram está aqui. Existem profetas que até são mencionados aqui, mas nada do que eles falaram ou escreveram está aqui. E tem vários profetas na Bíblia, assim, como eu citei, Uda, as filhas de Filipe, Natan, Ido, Gate, tem vários profetas que não escreveram